Olá, meus caros alunos, mais uma vez estamos de volta para apresentar mais uma aula para vocês da segunda série. Dentro das ciências humanas, sociais e aplicadas, nós teremos a aula de geografia e, dando sequência ao nosso tema, nós iremos apresentar hoje o capitalismo industrial. Como surgiu o capitalismo, certo? Trabalhamos o capitalismo comercial e agora nós vamos trabalhar o capitalismo industrial. Espero que você tenha um pouco de paciência e nós possamos assim, então, ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro, certo? Olha aí, o sumário da nossa aula de hoje é esse, é o capitalismo industrial. Vamos falar um pouco do salário, do trabalho assalariado, vamos trabalhar um pouco a expansão da indústria. Nós vamos também falar um pouco sobre o liberalismo e trazer aí umas atividades para vocês e também o que vai ser o nosso próximo assunto. Nosso próximo assunto está. Então, ok? Vamos lá, ganhar dinheiro é o que nós nos interessamos nesse instante, certo? Então, o capitalismo industrial ele tem as suas características muito interessantes para nós aprendermos nesta hora, certo? A turma de posse aí do seu livro está aqui abaixo, certo? O seu livro, e você deve já estar com ele preparado para ir acompanhando algumas palavras, alguns contextos que eu vou aqui apresentar para vocês. O capitalismo industrial se iniciou na Grã-Bretanha no século XVIII. Neste país, o crescimento econômico moderno teve maior avanço por tê-lo alcançado primeiro. Eles fizeram com que a nação entendesse a questão de ganhar dinheiro. Só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Então vamos ganhar dinheiro com isso. Vamos colocar o barco para frente. Eu estou gravando minhas aulas, estou guardando, quem sabe eu vou colocar no canal aí do YouTube. Vamos ganhar dinheiro. Onde, no mesmo período, correntes de pensamentos ligadas ao liberalismo econômico começaram a surgir. As principais características que marcaram nesta época foram, primeiro, industrialização intensa e novos setores produtivos sendo formados, criação de novas tecnologias e novos produtos, aumento da produtividade, desenvolvimento dos meios de transporte e crescimento da população urbana, que é o carro-chefe para o capitalismo ganhar dinheiro. Ou seja, os consumidores, e a população estava crescendo e novos produtos iam sendo exigidos por tais consumidores, ok? Então, isso mostra o interessante para que você aprenda que também houve a diminuição da intervenção estatal, ou seja, o Estado não metia a mão naquilo que era do capitalismo, certo? A burguesia, as classes, certo? E também com isso trouxe o aumento da desigualdade social, porque nem todo mundo tinha o dinheiro para comprar os produtos que eles interessavam, ok? E também nesse período surgiu a espacialização e divisão do trabalho, ou seja, o espaço foi sendo dominado pelas indústrias, pelas empresas e assim por diante. A divisão do trabalho para cada indivíduo, cada um com as suas vocações, cada um com os seus dotes, cada um com os seus modos de produzir e assim encaixando de forma toda especial. O trabalho assalariado e o aumento da média salarial e a diminuição das horas de trabalho. Ou seja, todo esse período aí nasceu nesse emaranhado com o capitalismo certo, industrial. E aí esses dois últimos fatores foram acontecendo ao longo do tempo. Não foi assim de imediato, né? Esses que estão aqui de vermelho. A divisão do trabalho, a espacialização das indústrias, o trabalho assalariado, todos esses foram acontecendo de maneira gradativa. Não foi a um só tempo, certo? Então, olha só. Esta fase do capitalismo é também um momento que proporcionou o desenvolvimento da globalização, certo? Isso aí vai muito do que nós estamos sempre vendo hoje e as discussões sobre a aldeia globalizada, mas isso já era um prenúncio lá dentro do capitalismo industrial, certo? Então veja aí as imagens que essa segunda fase
do capitalismo, a Revolução Industrial foi crescente mesmo, e tornou o mundo cada vez mais encurtado, curto em suas distâncias, curto em suas ações de industrialização e assim por diante, ok? Então, só para você ter uma ideia, aí no nosso mapa nós temos aí a expansão de ferrovias na Europa, certo? Aqui desse lado nós podemos ver aqui de 1840 poucos traços no mapa. Do outro lado nós temos aqui muita linha férrea sendo trabalhada, construída para dar expansão à indústria na Europa, certo? Enquanto que desse lado aqui nós, em 1840, não tínhamos tanta linha ferroviária, mas aqui nós temos, em 1880, um grande avanço dessa tecnologia, dessa maneira de expandir as indústrias, ok? Então lá, o capitalismo industrial tem suas origens, mais uma vez, vamos repetir, foi no período do mercantilismo, também conhecido como capitalismo comercial, aquele assunto que nós vimos na aula passada, que o capitalismo se originou. Naquela época, o controle do Estado sobre as atividades econômicas eram grandes. Além disso, a economia tinha a agricultura e a exploração dos metais como cernes, ou seja, como forte, como principal contexto, certo? Era a agricultura e era a exploração dos metais como força da economia lá dentro do capitalismo comercial, como nós vimos na aula passada. Dessa forma, a partir do economista Adam Smith, em conjunto com o pensamento liberal, o capitalismo industrial começou a ser caracterizado pela menor intervenção estatal, além da formação de mercados mais livres. Ou seja, os pensadores da época, os chamados economistas, que estudavam a economia das nações e acharam por bem dizer que o Estado não devia se meter mais nas questões industriais, porque agora era um novo tempo, era um novo momento, surge aí uma nova era, ok? Paralelamente, as pessoas começaram a trocar as zonas rurais pelas zonas urbanas, e assim intensificando cada vez mais a industrialização. Além disso, as máquinas começaram a ser utilizadas em produção de grande escala ou larga escala. O movimento que iniciou na Inglaterra logo influenciou parte da Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão. Nestes países, o que aconteceu foi a segunda revolução industrial do século XIX. E também se deu o início do processo da industrialização. Uma coisa é o capitalismo industrial e outra é industrialização, ou seja, o mundo se modernizando, voltando a crescer dentro das próprias indústrias, ok? Então vamos seguindo aqui com a nossa aula, certo? O trabalho assalariado, o que quer dizer esse trem aí? Sempre aconteceu? Sim, sempre aconteceu, mas não de forma tão categórica quanto nesse período. Por uma jornada, em geral, mensal, o trabalhador passou a receber uma remuneração que garantia a sua sobrevivência. No entanto, produzia um valor maior do que aquele que ele recebia. Ou seja, ele recebia X, mas produzia XYZ por aquele salário que recebia. Esse trabalho não pago permanecia em poder dos capitalistas. É isso que vai trazer Karl Marx com a mais-valia, que é aquele produto que o trabalhador fabrica, é pago abaixo do que realmente merece, certo? Então, esses capitalistas ficavam com o dinheiro e permitia que esses proprietários comprassem e também tivesse ampliação de comércio, né? Fazenda, minas, lojas e outros empreendimentos, e obtinham lucros ainda cada vez mais, acumulando assim uma grande concentração de capital, ok? Então aí o trabalho assalariado fica entendido como sendo aquele que o trabalhador recebe, mas que ele merecia receber mais, mas dentro do capitalismo é um acordo. Você trabalha tantas horas, eu lhe pago tantos reais. Você trabalha tantas horas, eu pago mais X reais. Está entendendo? O regime assalariado é, portanto, a relação de trabalho
característica do capitalismo e se disseminou à medida que o capital se acumulava nas mãos de quem? Dos capitalistas, criando a necessidade de expansão dos mercados consumidores. Ao mesmo tempo, o trabalhador assalariado, além de apresentar maior produtividade do que o escravizado, tem renda disponível para o consumo. Aí, o regime assalariado faz uma diferença para aquele que está em um regime de escravidão, certo? Que ainda tinha nesse período aí do século XIX, certo? Por isso, o trabalho assalariado passou a predominar e a escravidão entrou em decadência, embora ainda exista no mundo e mesmo no Brasil, certo? Nesse período ainda existia a escravatura, a escravidão. Então a gente vai já partindo com um grande momento de que a expansão da indústria também precisava de consumidores. Não era só gerar produtos, não era só modernizar as indústrias, não era só ter capital para a indústria, era também necessário ter consumidores para esse tipo de demanda no comércio, na indústria, certo? Dentro do capitalismo. A expansão da indústria, como se deu? Após estabelecer-se no Reino Unido, ou no Reino da Grã-Bretanha, como a gente possa chamar, no século XIX, a industrialização se expandiu pela Europa, América e Ásia. Primeiro atingiu a França, a Prússia, hoje conhecida como Alemanha, Piemont, Lombardia, conhecido hoje como Itália, e os Estados Unidos, certo? Depois chegou a Rússia, ao Japão e mais tarde, no século XX, aos atuais países emergentes. É bom você ficar ligado aí nessa palavra dos atuais países emergentes. Quem são esses países emergentes que possam estar aí disputando essa corrida industrial dentro da terceira revolução industrial? E já que nós estamos na quarta revolução industrial, ok? Então, com isso, nós queremos trazer uma parte agora sobre o liberalismo. O que é esse liberalismo, certo? Ao contrário do que acontecia na época mercantilista, na etapa industrial, a economia passou a funcionar de acordo com a lógica do mercado, na qual o Estado interferia cada vez menos na produção e no comércio. A partir, então, o que caberia ao Estado? Caberia ao Estado apenas regulamentar certas coisas, estar nos limites do seu território, garantir a livre iniciativa pelos os empresários e a concorrência entre empresas, além do direito à propriedade privada. O Estado tinha que garantir essa função dentro do liberalismo. No comércio internacional, apoiar as empresas nacionais na concorrência com as de outros países e protegê-las do mercado interno contra a concorrência desleal. Isso é o papel do Estado dentro do liberalismo. Ele não tem como optar preço de nada. Só quando existe um exagero é que ele pode entrar em ação e regulamentar os preços, regular os preços de certos produtos que estão com os preços lá nas alturas, ok? Consolidou-se assim uma nova doutrina econômica, o liberalismo. Essa nova visão foi sintetizada pelos representantes da economia política clássica, principalmente pelo economista britânico Adam Smith, em seu livro mais célebre, A Riqueza das Nações, de 1776. Como eu falei no início, esses economistas eram os pensadores, eram os filósofos da época que adotavam mais liberdade para a burguesia, mais liberdade para a indústria, porque o Estado deixava de gerar emprego, os Estados-nações assumiu o papel do absolutismo, mas agora financiado pelo capital burguês, financiado pelo capital da burguesia, ok? Então, nesse momento, Adam Smith ele dizia o seguinte: por isso era contrário à intervenção do Estado na economia e defendia a mão invisível do mercado, ou seja, era um mercado que estaria sempre faturando, que estaria sempre enriquecendo, que estaria sempre modernizando o próprio Estado através do pagamento dos seus impostos para poder ter a liberdade de ser
e de ter a expansão como garantia. Tá aí, ó. Aí nesse gráfico, o liberalismo econômico, com essa nova doutrina, o que é que ela traz para todos desse período? Pouca interferência do Estado na economia, defesa da propriedade privada, a livre concorrência, lei da oferta e da procura, mercado livre e liberdade individual. Ninguém era impedido de comercializar desde que tivesse dinheiro e entrasse nas regras do jogo, que atendesse às regras do mercado, que soubesse competir, que soubesse até onde podia produzir, o quanto podia produzir e a quem podia vender e por quanto podia vender. Isso era a doutrina do liberalismo econômico da época e que vigora até hoje, ok? Assim, com o livre comércio, convinha especialmente aos estados cuja industrialização já estava bastante consolidada, como o caso do Reino Unido, país interessado em abrir mercado para seus produtos no mundo todo. Entretanto, era comum a prática de medidas protecionistas à indústria nascente, ou seja, tinha que primeiro consolidar a indústria pioneira para depois haver uma expansão, uma abertura para novas indústrias. O que acontece aí no fim do século XIX são mudanças importantes, antecedendo as fábricas. A produtividade e a capacidade de produção aumentavam rapidamente em razão da introdução de novas máquinas, ou seja, aquele pioneirismo estava assegurado, certo? E fontes de energias eram cada vez mais descobertas, como o petróleo, a eletricidade, e aprofundava-se ainda mais a especialização do trabalhador como uma única etapa da produção, intensificava-se a fabricação em série. Quando eu estou modernizado, quando eu estou capacitado, então aí a indústria começa a ter uma segunda evolução. Momento em que o capitalismo ingressou em sua etapa financeira, o que nós vamos ver mais na frente, o capitalismo financeiro, e também ver a questão dos seus monopólios, marcada pela origem de muitas das atuais grandes corporações, pela expansão imperialista, ok? Então, aí está a nossa aula de hoje, com um grande trabalho sobre o capitalismo industrial, e a gente deve ficar bem atento no que está acontecendo nesse período, porque ele resulta numa questão bem atual que nós iremos ver mais à frente, certo? Atributos do capitalismo industrial. Quais são os atributos deles? Existem algumas marcas bem fortes, inerente ao capitalismo industrial. Dentre eles estão o desenvolvimento dos transportes, como nós citamos lá, as ferrovias, o surgimento do salário, como nós citamos, o empregado também faz parte desse novo cenário, ele deixa de ser alguém à revelia e passa a ser parte importante, certo? O liberalismo e a livre concorrência, certo? Então veja aí os atributos do capitalismo, certo? Com todas essas dimensões, o setor trabalhista vai agora fazer uma revisão na divisão social do trabalho. O que é isso? Pois agora está aparecendo a classe proletariada, ou seja, a classe dos trabalhadores, dos pais de família. Essas características são importantes porque elas marcam, evidentemente, o capitalismo industrial, que são as transações que tomaram rumo internacional e começaram a ficar cada vez mais intensas, certo? Então aí são as nuances, são as características e os atributos do capitalismo industrial. E também nasce aí pontos importantes, o nascimento de dois extremos na área profissional, a burguesia industrial, o empresário, o dono da empresa, aquele que é patrão, que contrata, e também os sindicatos, que são formados por pessoas que compõem uma categoria, que compõem uma classe de profissão. Também são dois pontos importantes que nasceram junto com o capitalismo industrial, certo? Com alto número de fábrica, alguém tinha que estar protegido com um sindicato que defendesse suas causas dos baixos salários, da falta de direito, da falta de garantia, certo? Então isso é coisas importantes que você anote aí sobre a questão das partes importantes que vieram junto com o capitalismo industrial. Com o grande número de pessoas que iam chegando à cidade, foi necessário um investimento em pesquisa de campo sobre a nova sociedade que está sendo formada. Quem?
dos trabalhadores, os sindicalistas, os sindicalizados. E assim, essa guerra entre patrão e empregado. O empregado quer salário, o patrão quer lucro, o empregado quer direitos, e assim por diante surge uma nova sociedade, uma sociedade capitalista, uma sociedade consumista, uma sociedade voltada para o trabalho e para o consumo, para atender às suas necessidades. E aí, outra particularidade importante é a produção maquinária, certo? Os produtos de forma feita mais rápida, tornando cada vez mais obsoleta o trabalho manufaturado, agora é o produto industrializado, algo que antigamente, antes da Revolução, a manufatura era o grande carro-chefe na mão dos artesãos, né? E com a facilidade maior de produção, os produtos começaram a ser produzidos em grandes quantidades. Isso facilitou a queda do preço pelo qual eram vendidos, e uma vez que muitas pessoas pudessem possuir o poder de compra, certo? Então aí é bom e é ruim, certo? Essa questão aí de nós analisarmos o capitalismo industrial. E agora você fica com as questões da nossa aula de hoje. Está aí a questão de 1 a 6, vocês façam a leitura, compreendam muito bem como se dá essa questão. Nós estamos aí fazendo um corte, estamos trabalhando apenas questões sobre o capitalismo industrial, mas você deve revisar aí as aulas que vocês já tiveram, a última aula, e se preparar para a segunda aula, ok? Fica aí a primeira questão, certo? Sobre o sistema capitalista. Observe, leia e responda, e envie da melhor maneira para nós podermos fazer as nossas correções, ok, meus caros? Está aí mais uma vez a segunda questão, a terceira questão, tudo envolvendo as discussões que estão no capítulo que vocês estão acompanhando do livro, e também dentro da discussão da aula de hoje, certo? Nós iremos postar também junto com esse material alguns vídeos para que você compreendam muito bem essas fases de maneira bem mais atualizada dentro do contexto temático que nós estamos falando para vocês. Aí a questão 4, certo? São 5 questões e vocês vão responder, certo? Às vezes estudem uma questão de não fazer mais questão, mas eu faço questão e por isso está aí a 5ª questão para vocês responderem, tudo bem? Então fica aí, meus caros alunos, respondam, tenham uma boa aula, observem bem os textos, observe bem as questões, observe bem os vídeos que nós iremos passar para complementar o raciocínio desta aula, e eu apresento para vocês o próximo assunto. O próximo assunto que nós teremos é o capitalismo financeiro. Vamos estudar suas características, onde ele aconteceu e como ele está sendo usado nos dias de hoje. Se tem ainda esta fase do capitalismo financeiro, se ainda é usado as teorias, as práticas do capitalismo financeiro, ok? Está aí o nosso próximo assunto da nossa próxima aula. Então, que Deus possa lhe dar um bom entendimento, possa lhe dar uma boa compreensão dos temas, e qualquer dúvida eu estou a qualquer hora do dia, da noite, até o fim do meu dia, para responder as suas questões, certo? Então, tenham todos uma boa aula. Até amanhã. Fui!